Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a gratidão do nosso coração por você sempre estar prestigiando a nossa programação. Hoje estaremos abordando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, neste trimestre que estamos trabalhando sobre o tabernáculo. Um intervalo rapidinho e a gente volta em instantes para começarmos aqui o nosso comentário. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui o Joás, mais uma vez. Joás, bem-vindo, Deus te abençoe. A lição de número 5, que será ministrada neste próximo domingo, dia 5 de maio de 2019, a pia de bronze, lugar de purificação é o tema. Texto áureo da lição, João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. A verdade prática diz que a pia de bronze é o símbolo do processo de santificação que Cristo realiza em nós, através do seu sangue e da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe será abordada aí, a lição baseada nesses textos, está aí no rodapé do seu vídeo aí, no livro do Êxodo, também na carta de Paulo aos Coríntios e também na carta de Paulo aos Efésios. A presente lição, Joás, nós estaremos abordando aí sobre a pia de bronze, continuando aí, nós iniciamos aí na segunda lição, né, adentrando no tabernáculo propriamente dito, e agora vamos um pouquinho mais, agora em relação à pia, onde traz pra gente aí o simbolismo de limpeza, de pureza, dois aspectos principais aí, que é a questão da lavagem, né, que o sacerdote tinha que fazer, antes de oferecer o sacrifício e realizar qualquer trabalho que ele fosse prestar no tabernáculo. E também um outro aspecto é que somos chamados à responsabilidade acerca da necessidade urgente de vivermos uma vida limpa e irrepreensível diante de Deus. É uma continuação, né, dessas lições que vieram aí, desde a lição 2, uma vai se interrelacionando com a outra. Né? Nós entramos no pátio, aí o altar do holocausto, agora a pia de bronze, né? Essa sequência que o sacerdote fazia ao entrar no lugar santo, né? É interessante notar que todos esses elementos aí do tabernáculo, eles fazem referência a duas coisas, a pessoa de Jesus, né, e ao adorador. Né? Há referências para os dois em todos esses símbolos aí. Né? Se no altar de holocausto ele era o sacrifício, né, que nos trouxe essa reconciliação com Deus, né, o altar de holocausto fala disso e fala também do sacrifício nosso. Né? Com quem está levando a oferta. A nossa visão do sacrifício. Né? E na pia, que é o que nós vamos estudar hoje, né, Cristo é aquele que nos limpa. Né? A pureza espiritual ela só é possível no relacionamento com Cristo. E como ele faz isso? Pela sua palavra. Né? Então ela é também um símbolo de Cristo e ela aponta para nós, né, o nosso papel nessa adoração. Né? É pela palavra dele que nós somos podados, limpos, né, para estar diante dele puro. Né? Certo. Continuando aí, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. É o primeiro subtópico da lição. O objetivo era que antes de entrar e sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Então não era só na hora de entrar, na hora de sair também, depois do trabalho realizado, né? Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e justiça. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Pois é, essa necessidade da lavagem, né, desse ritual aí de purificação, para que diante de um Deus plenamente justo, plenamente santo, né, o adorador, né, que é um pecador, não fosse
exterminado diante de tanta justiça, né? Então, há essa necessidade de purificação para estar diante dele, né? Aquilo ali era um culto, era uma adoração ao Deus santo, vivo, né, verdadeiro. Então, essa necessidade de estar puro diante desse Deus santo que causou esse ritual aí, da lavagem. E na saída também, né? Porque você imagina agora o sacerdote sacrificando o animal, né? O quanto sujo de sangue ele estaria. E agora também, na hora de encerrar o seu trabalho, também se lavava novamente. O que acontece? Ele entrava, o sacerdote e o ofertante, né, no pátio. Aí tem aquele altar de holocausto ali. Quem oferece é o sacerdote, ele imola o animal, quer dizer, ele tem sangue nas mãos, né, ele está todo ensanguentado, né? Então ele vai entrar no lugar santo, na tenda mesmo do tabernáculo, né? E para entrar lá ele tem que estar limpo, ele vai se limpar desse sangue que está nas mãos dele, né, nos pés. A pia fica antes de entrar no lugar santo, né? E se ele fosse ofertar a oferta queimada no outro altar, ele tinha que fazer o mesmo processo, voltar, se limpar. Para depois, então você percebe então todo esse cuidado, né? Antes de oferecer qualquer coisa para Deus. Então, ou seja, o autor da lição até coloca aí que não podemos perder esse senso de piedade e de reverência. O autor, aí citando 1 Pedro 1, 15 e 16, né, ele até faz um comentário que os nossos cultos, bem como nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus. Eu não sei se há separação entre essas duas coisas, né? Culto e vida, né? Nós aqui que temos por herança a filosofia grega, né, o pensamento grego, a gente tem esse entendimento dualista das coisas, né, de tudo, né? O judeu me parece que não pensa assim, né? Ele acha que a vida dele já é o culto, né? Então essa necessidade de pureza, de se manter puro, justo, né, de buscar essa santificação é constante, né? Não é só no momento do culto. Pelo menos não deveria ser, né? Certo. Sobre o sacerdote e a santidade, ao entrarem no tabernáculo, o sacerdote deveria então se lavar. Aí, conforme o texto de Êxodo 30, versículo 20, ele deveria fazer isso então para não morrer. Se fosse para ministrar, se fosse para acender a oferta do altar, ele deveria lavar-se antes, apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação, poderia custar-lhe a vida. Para não morrer está bem grifado aí, né? Está diante de um Deus tão santo, né? Está escrito que ele é fogo consumidor, né? Então, se o sacerdote não tivesse esse cuidado, né, com a pureza, ele seria exterminado mesmo. Aqui não valia ser bem intencionado, né? A gente vê que essa questão de tratar determinadas coisas do reino de Deus com boa intenção, no final da história sempre dá ruim, né? Quando Davi vem trazendo a Arca da Aliança, bota ela em cima de uma carroça, e aí a carroça vai para cair no precipício, alguém chega e bota a mão, o cara morreu exterminado na hora. Ele tinha boa intenção, mas não era o papel para ele fazer. Por isso que eu falei desse dualismo aí, que não faz parte, não é só do povo judeu, nenhum oriental pensa assim, né? Eu defendo uma ideia, mas eu pratico outra coisa, né? A ideia que eu defendo é o que eu sou, né? A pessoa não vai defender a justiça se ela não se preocupar em praticar isso, né? O oriental, ele não pensa assim, particionado as coisas, né? Então, para estar diante desse Deus santo, precisa de santidade. Isso aí eu tenho que fazer, tem que ser uma conduta, uma regra de vida, né? Tem que ser uma conduta 24 horas por dia. Né? Então, eles têm essa preocupação, né? E até deve ser a nossa preocupação, já que a gente se declara filho de Deus, né? Cristão, parecido com Cristo, né? Inclusive, um texto de 1 Timóteo 4,7, que eu acho interessante, né? Vai falar disso, né? A gente deve rejeitar as fábulas, falatórios insensatos e coisas do tipo, né? E exercitar-se em piedade,
né? Esse exercitar em piedade é até clamado aqui no comentário, né? Devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Outra coisa exigida, né? A santidade. Né? Basta você ler Levíticos 27, Efésios 1, 4, né? Vai falar da importância da santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Né? Esse rito seria um estatuto perpétuo, então, para o sacerdote. É o terceiro subtópico aí. O que você acabou de dizer, viver uma vida santa separada e única e exclusivamente para Deus, deve ser um estilo de vida de todo aquele que foi vocacionado para a obra de Deus. Lembrando que isso aqui não é só para quem, o autor coloca aí para o vocacionado, mas não é só para quem foi vocacionado para um ministério específico. Não é para quem quer servir ao Senhor. Então precisa viver de forma separada, de forma santa, de forma exclusiva para Deus. É muito comum essa questão aí de separar, o exemplo que você deu aí, por exemplo, na questão profissional. Né, você percebeu que, vez ou outra, a gente vê alguém que quer separar isso? Não, isso aqui é a minha vida profissional, não tem nada a ver com a minha fé. Como é que faz isso? Não é? Eu não sei. Como é que faz? É essa maneira deturpada de enxergar as coisas, né? Santidade ao Senhor gera, então, espiritualidade profunda. Santidade gera vida, gera compromisso, gera vida no altar. Quanta coisa, né? Se você buscar a santidade, né? Quanta coisa você tem de volta, né? Uma espiritualidade profunda, uma vida de compromisso, vida no altar, né? Então, é muita coisa que vem de volta quando você procura obedecer a palavra de Deus, né? Não é à toa que ela é nossa regra de fé e prática, né? Não é só fé, é fé e prática. Né? Eu tenho que ler, entender o que eu estou lendo e procurar exercitar aquilo. Colocar na prática, né? Não ficar só no campo teórico. Tá certo, a gente vai dar uma pausa, rapidinho, intervalo, e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, onde nós estamos abordando aqui sobre a pia do tabernáculo. Vamos lá então, Joás, era uma bacia redonda, né, que é assim a imagem que normalmente é representada nas ilustrações, para entrar então no santuário do tabernáculo. Após ministrar no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. No dia a dia, aí fazendo uma aplicação para nós, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne, enfim, ao mundo de pecado que está à nossa volta. E temos então um recurso divino que nos purifica e santifica, prefigurado aí pela palavra de Deus. Esse recurso é o sangue de Cristo, né? E nós temos acesso a ele justamente pela palavra de Deus, né? Nós temos acesso ao que Cristo fez pela sua palavra. Sem a palavra a gente não saberia o que ele fez. Porque tudo começa pela informação, né? A gente só sabe que aquele sacrifício trouxe o que trouxe para nós, a graça, acesso livre ao trono, né? A gente só sabe disso por causa da palavra, né? Até o textual, né? O texto lá de João, né? Vocês já estão limpos pela palavra, João 15, 3. Né? Um texto, 1 Coríntios 6, 11, que deixa muito claro isso aí, né? Se você ler a partir do verso 10, então, né, vai dizer que nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Né? Lavado, justificado e santificado. Aquele que confessa a Cristo não está mais escravo dessas coisas, né, que são citadas aí no verso anterior. Né? Aquele que confessa a Cristo, que entende o que ele fez, que entende que ele remiu a sua alma, que ele salvou a sua vida do inferno, né? Ele não está mais preso àquilo ali. O pecado não tem mais domínio
sobre a vida dessa pessoa. O cara já né? a pessoa já não é mais escravo. Porque ele foi santificado, foi justificado, foi lavado. Né? Esse lavado aí vai fazer referência ao que a gente está estudando, né? Essa purificação aí. O mikve que o sacerdote chamava, né? Esse ritual de purificação. A pia de bronze polido, fabricado com espelho das mulheres, né? No fundo, né? Êxodo 38:8, que diz o texto, né? Então, o que acontecia lá? Exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, né? Que já gera uma certa imagem, agora mais acrescentado ainda o espelho, toda a impureza era revelada no interior da bacia. Aí o autor completa que só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. A imagem dessa bacia nos remete à santidade de Deus e à necessidade de buscar uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na área moral. Aqui novamente o autor fazendo essa, né, colocando as duas áreas aí, mas né, somos de Deus e ovelhas do seu rebanho. Aí dá-se a necessidade de sermos diferentes. Você vê, isso aí é uma informação preciosíssima, né? A palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa natureza. Isso aqui é fantástico, porque a própria água cristalina e o espelho do metal, né? A primeira coisa que quem estava se purificando via era si mesmo, né? Então, eu estou indo para um ritual de purificação. E o que eu tenho que purificar? É a primeira coisa que eu vejo. Né? Eu preciso de purificação. Né? Isso aí é fantástico. Porque autoconhecimento é coisa rara desde sempre. Né? No texto que normalmente é usado nas ministrações de ceia, que é o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, né? A primeira carta. Examine-se. Exatamente. Paulo diz, examina-se o homem a si próprio. Interessante é que eu não tenho uma medida para examinar a mim mesmo. Aliás, eu não tenho uma medida para examinar você. Eu tenho uma medida para examinar a mim mesmo. Por que o apóstolo fala uma coisa desse tipo? Porque ele sabe, ele é um apóstolo, é um filósofo, um grande pensador, né, um profeta. Ele sabe que o normal, em condições normais de temperatura e pressão, o que eu faço é apontar os defeitos do outro, de qualquer um que estiver perto de mim. Isso, né? De acontecer. Né? O que eu faço é isso o tempo todo. E diante de um espelho, na hora que você for apontar o problema é o cara do espelho. Né? Isso aqui é muito forte, né? Com certeza. No altar de holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, então, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus, tem como limpar e disciplinar nossa vida. Aí ela acrescenta que, embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos que nos achegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo que o desagrada. A pergunta lá do Salmo 119, né? Acho que é o verso 9, como o jovem purificará o seu caminho, né? E ele responde, observando conforme a sua palavra. Né? É a palavra que vai apontar onde está o problema. Né? O que eu tenho que podar, o que eu tenho que limpar. Né? Eu enxergo isso na palavra. E se eu não ler a palavra, fica um pouco mais complicado. Interessante que a Bíblia, aí, muita gente acusa as Escrituras de sendo aí um livro muito antigo, mas você vê que as necessidades da vida humana continuam sendo as mesmas, nas mesmas áreas. Pois é. Né? Acrescenta-se a tecnologia, acrescenta-se tudo, mas as necessidades básicas da vida do ser humano continuam as mesmas. Fala-se muito de uma evolução da humanidade que a gente tem dificuldade de enxergar, né? Mas alguém fala que o homem evoluiu muitíssimo. Né? A gente liga o noticiário de manhã, 6 horas da manhã, são as mesmas, a gente tem dificuldade de ver essa evolução. Né? Não parece que nós evoluímos tanto assim. E você vê esses problemas aí
de 5.000 anos atrás são os mesmos de hoje. O problema do ser humano é a sua natureza pecaminosa, né? E o antídoto está na palavra. Exatamente. Paulo diz que ela é apta para ensinar, para corrigir, né? Para instruir com justiça, não é só instruir, instruir com justiça. Justiça pune o erro, né? Exatamente. Vamos dar uma pausa no programa e a gente volta em instantes, não sai daí. Continuando o programa Novo Alvorecer para o último bloco do nosso programa, encerrando aqui o terceiro tópico da nossa lição. Faremos aí basicamente um resumão daquilo que nós falamos nos blocos anteriores, o Joás, sobre os aspectos do rito de lavagem do sacerdote. Primeiro era uma lavagem completa, né? Não era simplesmente um lavar de mãos e pés, era uma lavagem completa e significa, ou apontava aí para a obra redentora de Cristo que nos lava de todo o pecado. Completa no sentido de não só a mão, né, mas a alma. Né? E nem aquela ideia que tinha, até que diminuiu bastante, né, nos últimos tempos aí, mas há uns anos atrás tinha muito aquela ideia do coração, né? Que era só o coração e tal. Deus só quer o coração? É isso? É a ideia. Pois é. O homem não é só coração, né? Então, é completa nesse sentido, de tudo que diz respeito ao homem deve ser purificado para estar diante de Deus, né? Então, esse ritual aí vai apontar para isso também, né? Tem uma série de textos aí, João 3, verso 5, 7, João 15, verso 3, Tito 3, 5, 1 Pedro 1, 23. Tudo vai ficar mais claro se quem estiver nos assistindo puder conferir, né? Fazer igual os bereanos lá, né? Conferir e ver se é isso mesmo. Então essa limpeza completa é algo necessário, né? Necessário, sobretudo nos últimos dias. É, né? A regeneração mesmo, né? Dias tão difíceis como os nossos, né? Tão complicado. A gente precisa atentar para isso. Sobre a lavagem progressiva e constante, no dia a dia o sacerdote tinha que fazer então uma limpeza exigida para ministrar no lugar santo, como acabamos de dizer, não apenas pés e mãos, daí tem o texto lá de Êxodo 30, 19. De acordo com a doutrina do Novo Testamento, lavar-se aqui destaca o ato do Espírito de Deus que opera em nós a santificação. Efésios 5, 26, 2 Coríntios 7, 1. Até a gente já leu um texto de Coríntios que passa essa mesma mensagem, né? Nós fomos lavados. Lavados, justificados, purificados, né? Então a ideia é essa, ela é completa e é progressiva também, né? Não é uma coisa que acontece de uma vez por todas, né? Você tem que ir se limpando, se purificando. É o que o próprio Paulo falou isso, né? Cada dia morro para uma coisa. Na verdade aqui o processo de santificação, né? A pureza e a santificação são um processo que parece que é uma coisa só. Né? Na medida que você se purifica, você se santifica. Na medida que você se santifica, você vai se purificar. Isso aí tem a ver com um ato aí de uma figura de linguagem para a gente compreender, de aproximação de Deus, né? À medida que você vai estando próximo, você vai automaticamente eliminando aquilo que é imundo, né? Aquilo que não agrada a Deus, buscando ao Senhor e tudo mais. Se alguém fizer isso e chegar ao nível de um Enoque, por exemplo, não vai nem ser contado entre nós mais, né? Vai chegando tão perto, tão perto, tão perto, que Deus fala, não, eu não quero você mais aí, eu quero você aqui pertinho, né? Puxa aí para lá. Né? O nosso ideal seria isso, né? Ir chegando tão perto de Deus, e isso acontece nesse processo, né, de pureza e santificação. Até ele não querer a gente mais distante, né? Quanto mais perto. Lembrando que aqui fala de duas coisas distintas aqui, né? Sobre a regeneração e a santificação, que são dois processos que fazem parte da salvação, né? No nosso entendimento, a regeneração acontece no instante que o indivíduo reconhece a Cristo como Salvador. Exatamente, né? Então, o sujeito foi regenerado com o ato dele de crer, né? Agora, a santificação já é progressiva. Esse regenerado aí é
aquele velho homem está morto, está crucificado. Né? É um novo homem agora que vive com Cristo. Né? E esse novo homem é quem cuida para aquele velho homem continuar lá, crucificado. Né? Esse novo anda com Cristo e o velho está crucificado com Cristo. É como se tivesse dois homens vivendo na mesma vida. Né? Só que um está morto e o outro está vivo. Certo. Alguma coisa mais a acrescentar? É isso. Certo? Você de casa que está nos acompanhando, é isso aí, devemos buscar a presença de Deus, santificar a nossa vida, temos a palavra de Deus para nos orientar e nos apontar aí a direção que precisamos tomar na nossa vida. A partir do momento que confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus, ou a palavra de Deus com a nossa maneira de viver, nós conseguiremos enxergar onde é que estamos falhando. E na mesma palavra de Deus temos a orientação para mudarmos a nossa vida e fazermos a coisa certa. Eu espero que a palavra de Deus possa encontrar espaço no seu coração e gerar frutos para a glória do nome do Senhor e também a alegria do seu coração. Joás, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe poderosamente. Você de casa também, a nossa gratidão, e esperamos você aqui em nossa igreja. Rua Princesa Isabel, 52, é o endereço da Assembleia de Deus, Templo Central. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.